Olá, pessoal, tudo bem? Iremos dar início ao nosso treinamento de prevenção de perdas e nós iremos abordar alguns tópicos nesse treinamento, onde nós iremos falar sobre pré-atendimento ao cliente, abertura de loja, fechamento de loja, monitoramento, livro de ocorrência, vistorias e abordagem. Então, sejam todos bem-vindos ao treinamento de prevenção da Freitas. Esse treinamento oferece as orientações essenciais para os processos de pré-atendimento ao cliente, abertura e fechamento da loja, monitoramento, vistoria de pertences e formas de abordagem. Ao final desse treinamento, você será capaz de executar um bom recebimento ao cliente em loja, realizar com excelência os procedimentos inerentes à prevenção de perdas. Nosso primeiro tópico a ser trabalhado vai ser o pré-atendimento ao cliente. Como encantar o nosso cliente? O pré-atendimento ao cliente é realizado pelo fiscal na entrada da loja. Ele vai muito além de uma simples saudação. Ele é uma estratégia essencial de prevenção, acolhimento, com impacto direto na segurança, atendimento ao cliente e na imagem da loja, causando e trazendo aí para nós três benefícios importantes: acolhimento e postura preventiva, observação e análise comportamental, comunicação e orientação ao cliente. Por isso é importante saber acolher bem o cliente, né? Ter uma postura preventiva, um mapeamento de quem é o cliente que está entrando na nossa loja, né? Essa observação é fundamental também, porque ela não deixa de ser preventiva, né? E claro, a primeira impressão é que conta, né? O cliente, quando ele é bem atendido, a tendência é que ele volte, que ele retorne à loja. Então, é inteiramente importante que esse pré-atendimento ao cliente seja realmente para encantar, né? Os nossos fiscais, eles precisam saber fazer esse encantamento com o nosso cliente. No próximo bloco, nós vamos dar início ao processo de abertura das lojas, tá? Um processo que deve ser seguido, né? A orientação é que esse processo ele seja seguido integralmente em todas as lojas do grupo, tá? Abertura de loja. O gerente ou gerente auxiliar, sempre acompanhado do fiscal e de, no mínimo, 2 colaboradores. Ah, Keila, mas acontece de que eu entrei com a loja com 8 colaboradores. Não tem problema. Eu não posso entrar com menos de 4. Tá? Eu posso entrar com 5, com 6, 7. Não posso entrar com menos de 4. Sempre que acontecer, isso deve ser comunicado e o fiscal ele deve levar para o livro de ocorrência, informando quem foram as pessoas que abriram a loja naquele dia, tá? A porta permanecerá fechada até 15 minutos antes da abertura total, ou seja, aquelas pessoas que entraram com vocês, 10, 15 minutos depois, o gerente ele vai abrir a porta novamente para que as pessoas que chegaram, eles venham a adentrar a loja, né? Então, toda vida que for preciso abrir a porta, o gerente ele vai lá com a chave, ele abre, né, autoriza a entrada daqueles que chegaram e fecha a porta, tá? O fiscal acenderá no máximo 40% das lâmpadas. Na abertura definitiva da loja, o restante da equipe que não havia chegado, né, vai entrar somente quando a porta for aberta em definitiva, né, para o cliente. A chave da loja permanece sempre com o gerente auxiliar ou coordenador, na ausência do gerente e do subgerente, tá? Não abrir a porta para quem não faz parte da abertura de loja, mesmo sendo pessoas conhecidas. E a loja, ao receber mercadorias do CD antes da abertura da loja, é necessária a presença do fiscal e gerência durante todo o procedimento de descarrego e guarda dos produtos. Ah, Keila, mas eu recebi caminhão, a loja já estava aberta, então não tem necessidade do fiscal ir para o descarregamento do caminhão. O fiscal ele só faz o acompanhamento do descarregamento do caminhão quando a loja estiver fechada ao público, tá? Enquanto a loja estiver fechada ao público, a gerência colocará o malote escondido em um local mais seguro. Isso é importante que somente o gerente, o sub ou o coordenador, eles tenham acesso ao local em que esse malote deve ser guardado, tá? Caso as equipes de manutenções tiverem que entrar mais cedo na loja, gerência somente permitirá o acesso mediante prévia comunicação do setor responsável pela manutenção, tá? E agora a gente vai dar início ao fechamento de loja. Segue o mesmo padrão
do procedimento de abertura de loja, mas com alguns pontos diferentes, né? A loja deverá ser fechada sempre com a presença da gerência, o fiscal de loja e no mínimo 2 colaboradores. É o mesmo procedimento de abertura, né? Nunca um número menor que 4. Ah, Keila, mas eu fechei a loja com 6 funcionários. Não tem problema. Eu não posso fechar com menos de 4, tá? A gerência deve fazer uma vistoria completa no estabelecimento, depósito, banheiro, salão de vendas e lâmpadas acesas indevidas. Desligar som, ar-condicionados, luminárias. Quando o último cliente sair da loja, o fiscal desligará 60% da iluminação. Quando do encerramento de loja, clientes ainda se encontrarem no interior do estabelecimento, o gerente ele deve disponibilizar mais pessoas para o atendimento desse cliente, tá? Para que seja de uma forma mais rápida e ágil, para não atrasar tanto o fechamento da loja. E após encerramento, manter as portas fechadas na chave. Quando for liberar funcionário, a gerência deverá estar sempre presente. Antes de sair, a gerência fará uma conferência nas portas ou janelas. A gerência fará vistoria na bolsa do fiscal, diante das câmeras, na porta de saída. E gerência mostrará sua bolsa ao fiscal diante das câmeras na porta de saída. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o monitoramento das lojas, tá? Bom, eu tenho acesso a todas as lojas, né? Todo o monitoramento das lojas. Somente nas lojas, quem tem acesso ao monitoramento, quem deve ter acesso ao monitoramento, são os fiscais de loja e gerência, e na ausência da gerência, o coordenador de loja, tá? O tempo de gravação depende do HD e DVR. Sempre que tiver uma situação que possa acarretar problemas judiciais, informar a central para que o arquivamento das imagens sejam feitas e a gente não corra risco de perdê-las. Tempo de tipos de câmeras em cada loja, né? Hoje nossas lojas, a maioria estão com Full HD, apenas uma loja tem ainda o sistema antigo, que é o sistema VGA, né? E em algumas lojas nós temos uma manutenção mensal para os reparos, né, das câmeras, o cabeamento das lojas, tá? Ainda direcionado ao monitoramento, nós temos o checklist. Esse checklist, os fiscais, eles devem encaminhar para mim todos os dias. O fiscal, ele ao chegar na loja, ele precisa saber mexer no sistema de câmeras, né? Saber identificar qual a câmera que está com defeito, que está com problema, se o DVR por algum motivo não está gravando, né? Se o DVR por algum motivo não está ligando, ou se as câmeras estão com perca de vídeo, se estão com chuvisco. Então, o fiscal, todos os dias, quando ele chega na loja, ele precisa fazer essa análise, né? E ele precisa mandar esse checklist para mim, né? Nesse checklist do monitoramento, ele é um processo estruturado que possui o objetivo de repassar de maneira integral o estado das câmeras, dos DVRs, para o setor responsável, né? Fazer checklist todos os dias das câmeras, observar se estão funcionando e gravando todos os DVRs, né? E enviar via WhatsApp para mim, para que se tiver algum problema a gente já possa solucionar, né? Entender o que aconteceu, chamar um técnico para visualizar o problema e nos repassar o que precisa ser feito, tá bom? Mas os fiscais, eles têm essa orientação e eles precisam, né, fazer essa demanda todos os dias, né, de identificar como estão as câmeras da loja, né? Entender se alguma câmera está com problema, se houve algum problema na gravação. Então é muito importante fazer esse checklist. Esse checklist ele é adaptado para todos os fiscais, tá? Onde ele coloca a data, né, a loja, o responsável, o nome dele, né? E lá já existe os direcionamentos, tipo, DVRs estão funcionando corretamente? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não e o que está acontecendo, né? A câmera está gravando normalmente? Sim. Se não está, identificar o porquê, tá? Verificação de possíveis interferências, imagem com chuvisco, falhas. Vai lá e marca se está, identificar qual é a câmera que está com esse problema, né?
Então, é fundamental o fiscal ele realizar esse checklist todos os dias, né, para a gente saber, se antecipar, né, se tiver algum problema, a gente já saber de imediato que teve algum problema, tá bom?